Shalom, shalom, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, amém? Bom vê-los de novo aqui. Hoje nós vamos entrar no segundo módulo, dessa apostila, e o tema de hoje é a diferença entre dons e talentos, que se encontra lá na página 19, amém? Vamos orar para chamar o Espírito Santo de Deus, chamar a presença de Deus para esse ambiente, Vamos consagrar esse ambiente ao Senhor. Nessa hora, eu quero que você peça ao Senhor para estar aí contigo, para te auxiliar, porque ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos conduzir, para nos mostrar o que está no céu para nossas vidas, amém? Então, clame ao Senhor aí, chame a presença dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, diante da Tua presença, Paizinho, eu quero, Pai amado, apresentar esta aula em Tuas mãos e declarar, Senhor, a Tua santidade, o Teu poder e a Tua majestade. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és, Senhor Jesus, a fonte que me inspira, Pai. Tu és a porta que ninguém fecha. Tu és, Senhor, a vida. Tu és o fôlego, Senhor Jesus, que habita em mim. Paizinho querido, eu quero te apresentar esta aula e convidar, Senhor, a Tua presença, Pai, para o nosso meio. Fique conosco, Senhor, durante esta aula, Pai. Nos conduza, Senhor Jesus. Ministra aos nossos corações aquilo que está no céu. Qual o propósito, Senhor, que Tu tem nas nossas vidas? Nos revela a Tua grandeza, nos revela as Tuas verdades, Senhor, através desta aula de hoje, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, dar, Pai amado, a Ti, Senhor, neste momento, Pai, total autoridade sobre esta aula, total liberdade, Senhor, em nossas vidas, Pai, para fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, que Tu esteja, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai. Fala conosco, abra a nossa visão espiritual, nos dê sensibilidade, Senhor Jesus, auditivas, Pai, para ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Nos dê discernimento de espírito, nos mostre, Senhor Jesus, como ser sábios nesta terra. Nos ensina, Senhor, a pôr em prática, Paizinho querido, tudo aquilo, Pai, que nós temos aprendido através, Senhor Deus amado, destas aulas, deste curso, Senhor, de intercessão. Pai amado, levanta entre nós, Senhor, verdadeiros intercessores. Levanta, Senhor Jesus, guerreiros, Pai, com propósito, Pai. Guerreiros que não têm medo, Pai. Guerreiros que estão dispostos, Paizinho querido, a guerrear, Pai Santo Deus, pelas coisas dos céus, pelos Teus propósitos, por aquilo, Senhor, que Tu tem colocado em nossas mãos, Pai. Nós apresentamos esta aula, Senhor, diante de Ti, Pai, e louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque já conseguimos sentir a Tua presença em nosso meio, Pai. Toma tudo em Tuas mãos, Pai. Muito obrigada. Amém. Bom, hoje, vamos falar sobre a diferença entre dom e talento, que se encontra na página 19. E vamos dar início agora. Fundamento bíblico. Talento, capacidade natural dada por Deus na criação. Se encontra lá em Êxodo 31:3. Bezalel recebeu habilidades para o artesanato. O talento é o quê? Talento, eles são habilidades naturais inatas que pertencem a nós desde o nascimento. Então, o talento é o quê? É aquilo que a gente já nasce com ele. O talento para a música, para a pintura, para a oratória, podem ser herdados e desenvolvidos com o esforço ao longo do tempo. Dom espiritual. Dom espiritual, manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Se encontra lá em 1 Coríntios 12:7.
A cada um é dado a manifestação do Espírito para o que for útil. Né? O dom espiritual, eles são o quê? São habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para um propósito específico, como profetizar, ensinar ou mostrar misericórdia. Tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo, né? Os dons espirituais, o objetivo maior dele é o quê? É edificar o corpo, né? O corpo de Cristo. Os dois são distribuídos pelo Espírito Santo. Tanto o dom quanto o talento são distribuídos por Deus. Um ao nascer e outro ao nascer de novo. Como assim? Quando a gente nasce para Jesus, né? Morre para o mundo e nasce para Jesus, nós nascemos de novo. E aí o Espírito Santo nos concede os dons espirituais. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a cada pessoa como o Senhor quer. É o Senhor que determina a quem vai distribuir e com o propósito, de acordo com o propósito de cada um. Dons espirituais não são status de superioridade. Os dons não são para que eu e você venhamos nos sentir melhores do que os outros. Ah, eu sou melhor que meu irmão porque eu tenho o dom de profecia e o meu irmão não tem esse dom. Eu tenho o dom da cura. O dom ele é para ser uma ferramenta para servir ao outro. Todo dom que você recebe simplesmente é para servir. Não é para servir de status, para que você venha se engrandecer porque você tem e o seu irmão não. Comparação detalhada. Origem. Talento vem do nascimento natural. Dom vem do novo nascimento em Cristo. Já falamos aqui sobre isso, que o talento, ele é o quê? Ele é aquilo que nasce conosco, né? E conforme o esforço da caminhada, você vai se aprimorando naquilo que você já nasceu e vai se aperfeiçoando. O dom você recebe quando você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, e o Senhor ele vai te acrescentando os dons através do novo nascimento em Cristo. Desenvolvimento. Talento se aprimora pelo treino. Dom se ativa pela unção, né? O talento vai se aprimorar conforme você vai exercitando, conforme você vai usando ele, né? Você vai estudando, vai se aprimorando, e aquele talento ele vai crescer conforme o esforço que você tem. O dom, ele se ativa através da unção. Você recebe a unção do céu, a unção daquele que está sobre a sua vida. Para ativar o dom com o Espírito Santo. Quem dá o dom é o Espírito Santo, mas ele precisa de uma ativação. Ele precisa da unção sacerdotal para que esse dom ele venha fluir da forma correta. Alcance. Talento pode impactar vidas. Dom impacta destinos eternos. Tanto o dom quanto o talento são presentes de Deus. Os dois são presentes de Deus, o dom e o talento. São presentes de Deus para nós. Uns recebem ao nascer, outro quando nascemos de novo, como já falamos aqui. Mas ambos têm origens e propósitos diferentes. Dons são capacidades naturais, sobrenaturais, distribuídas pelo Espírito Santo para edificar a igreja. Talentos são habilidades naturais que nascem conosco e também devem ser usadas a serviço de Deus. Cantar, tocar, cozinhar, construir, reformar, isso são talentos que nós recebemos quando nascemos. E assim, em Romanos 12, vamos ver em Romanos 12 o que diz sobre isso. Romanos 12.
Diz assim a palavra: rogai vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penses de si mesmo, além do que convém. Antes pense em moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que espreita misericórdia com alegria. E aqui vem falando sobre como o Senhor distribui os dons. E aí nós temos que entender o quê? Que cada um precisa exercitar o dom que recebe conforme o Espírito Santo nos orienta. Amém? E tem outros versículos também, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Depois vocês vão dando uma olhadinha lá, tá bom? Exemplos bíblicos. José tinha talento administrativo, mas o dom profético é o que elevou. Gênesis 41. Todos conhecem a história de José, né? Sabiam que o talento que ele tinha para administrar. Mas se José não tivesse o profético na vida dele, esse talento de administração não ia fluir na forma que Deus queria que ele fosse usado. Davi tinha talento musical, mas o dom profético no louvor expulsava espíritos malignos. 1 Samuel 16, 23. Aqui outro exemplo. Davi, ele nasceu com esse talento da música, mas a unção que estava sobre Davi fazia que com ele tocasse, demônios eram expulsos. Coisas aconteciam através da música que Davi tocava. Então, quer dizer, não adianta você apenas ter o talento, porque o talento sem a unção, o talento sem o profético, ele não vai atingir o objetivo correto. Então, nós precisamos unir essas duas coisas. Precisamos ser ativados naquilo que temos, naquilo que nascemos, que recebemos quando nascemos. Seja um talento, seja um dom, todos eles precisam ter ativação profética, né? Ativação, a unção do Senhor sobre esse presente que nós recebemos. Como descobrir os nossos dons e talentos? Primeiro, nós precisamos orar e pedir a Deus para a revelação. Só Deus pode nos revelar qual o talento, qual o dom, né? Não talento, dom. Qual o dom nós temos e nós precisamos. Precisamos buscar sabedoria, a orientação de Deus para descobrir a nossa capacidade. A busca, através da sua busca ao Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar onde está o seu dom, qual é a sua capacidade de administrar este dom. Precisamos experimentar aquilo que queima em nosso coração.
não que achamos que é nosso, não que achamos que é bonito, mas aquilo que queima. Eu costumo dizer que a gente, quando recebe dom do Senhor, e aí a gente não sabe que dom é esse, a gente não conhece, esse dom, ele fica dentro de nós, ele fica queimando, ele fica ardendo para que você faça aquilo. E muitas das vezes a gente acha que é da nossa cabeça, muitas das vezes a gente acha que não é aquilo que Deus quer pra gente. Porque às vezes a gente está muito focado em outro tipo de dom, a gente fica pedindo algo que não foi aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas. Apesar que Paulo diz que nós devemos buscar sim, né, com fervor, né, os melhores dons. Nós podemos buscar todos os dons, mas existem dons específicos que o Senhor nos dá para a obra dele, para que nós possamos ter êxito naquilo que ele nos colocou nas nossas mãos. Todos os dons e talentos são para edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a diversidade de dons existe para suprir todas as necessidades do corpo de Cristo e não para criar competição entre os membros. O que eu vejo aqui é que os dons são para servir. Dons e talentos são para você servir. E a parábola dos talentos, ela nos adverte quanto à negligência dos dons, mostrando que aquele que não usa, ele é repreendido. Nós não devemos acumular aquilo que recebemos do Senhor, mas usar em favor daquele que precisa, daquele que necessita. Como essa parábola diz, que foram dados talentos, uns guardaram, uns usaram, uns multiplicaram. E aquele que não fez nada, que guardou os talentos, ele foi repreendido. Então, que eu e você viemos usar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que não viemos fazer como esses da Bíblia diz, que enterraram com medo de perder o talento, com medo de alguém roubar o talento. E aí ele ficou com esse temor, com esse medo, e acabou que enterrou e não fez nada com aquilo, ele não multiplicou, e o Senhor veio e repreendeu. Que o Senhor não venha repreender a mim e a você por causa de talentos que ele nos deu, de dons que ele nos deu e nós não conseguimos usar com medo. E todo espírito de medo sobre a minha vida e a tua vida venha bater em retirada. Porque se você recebeu algo do Senhor, é necessário multiplicar, é necessário usar, é necessário estar em andamento. Porque aquilo que fica parado, aquilo que fica guardado, ele perde a potência. E para que você quer um dom se você não usa? Então nós precisamos entender que tudo que o Senhor nos dá, seja quando nascemos através dos talentos ou quando nascemos de novo no reconhecimento de Cristo, que são os dons espirituais, e não usamos, é em vão. Para que nós queremos tantas coisas que não vamos usar? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine como usar os dons, como usar os talentos. O intercessor pode ter talento em disciplina de oração, mas quando o dom flui, ele se torna a boca profética do Espírito. Olha a diferença. Você ter uma disciplina em oração é algo que você faz constantemente, mas você está ali buscando em oração, sabendo qual o seu dever na oração, está ali diante do Senhor, clamando a Ele. Mas quando esse dom, quando essa disciplina flui,
o dom ele modifica. Ele se torna boca profética do Senhor aqui na terra. E é isso que o Senhor quer de mim e de você como intercessor. Que deixamos o dom de interceder, o dom de entrar na brecha, o dom de buscar a misericórdia na vida dos nossos irmãos. Na minha vida e na tua vida venha fluir. E nós precisamos ter essa consciência que não somos nós, mas é através de nós. Então, se é através de nós, significa que eu e você precisamos fazer alguma coisa. Não é porque eu tenho o dom da intercessão que eu vou fazer de qualquer maneira. Eu tenho que buscar, eu tenho que perseverar, eu tenho que prosseguir. E assim Deus vai trabalhando. Com maior a nossa busca, maior o nosso entendimento, maior é o conceito que nós vamos ter daquilo que a gente está fazendo, maior será o milagre, maior será o poder de Deus através das nossas vidas. Talento em disciplina de oração. Refere-se a uma habilidade desenvolvida com esforços e dedicação. O intercessor, ele pode ser disciplinado em sua rotina de oração, persistente e ter uma vida íntima com Deus, mas isso é o resultado da sua própria prática. Agora, dom do Espírito Santo é uma dádiva divina que se manifesta de forma sobrenatural. Quando o dom da profecia ou da intercessão profética flui, a pessoa passa a expressar a voz e a vontade de Deus, de maneira que transcende a sua capacidade natural. O intercessor, como boca profética, é aquele que, através da sensibilidade à voz do Espírito Santo, recebe uma oração direta de Deus. Isso é dom. Tornando-se o quê? Boca de Cristo na terra. Ele não apenas ora por uma situação, mas se alinha com a perspectiva divina, né? Ele se alinha com o Espírito, liberando a palavra de poder, liberando a palavra que nasceu, a palavra que nasceu no céu, aquilo que está no céu. Quando o intercessor usa esse dom, ele se torna boca profética. E aí, através dele, é o quê? Ele anuncia as verdades. Ele cria um futuro. Ele edifica e transforma aquilo que o Senhor está trazendo. Anunciar a verdade é revelar o que está no coração de Deus a respeito de uma pessoa ou de uma circunstância. Criar um futuro. Criar um futuro é abrir o caminho ou causar mudanças ao liberar o poder de Deus sobre determinada situação ou sobre determinada pessoa. Edificar e transformar é direcionar e edificar vidas ao manifestar a palavra de Deus. Aí voltando, o talento é uma aptidão natural desenvolvida por meio de estudo e treinamento, como já falamos em cima. É uma capacidade que a pessoa pode aprimorar com esforços humanos, como eu falei anteriormente. O dom é a capacidade concedida pelo Espírito Santo. Embora a pessoa possa cultivá-lo, a manifestação do dom não depende apenas do seu esforço, mas do mover do Espírito. Assim, o intercessor talentoso em oração pode ser persistente e dedicado, mas o intercessor que opera no dom profético se torna um canal direto para que Deus fale e atue de forma sobrenatural. Bom, essa aula ela é bem pequena e chegamos já ao final dela. E aqui vem pedindo atividade. Espero que vocês venham escrever uma lista de talentos naturais e dons espirituais que já fluíram em sua vida. E depois que vocês fizerem essa lista, aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão orar pedindo alinhamento entre os dois. Vão pedir alinhamento sobre os talentos naturais e os dons espirituais.
porque é necessário que os dons e os talentos eles vão estar alinhados um com o outro, para que o Senhor consiga fazer com que o propósito dele na sua vida venha fluir através desses dons e talentos. Porque, na verdade, todos os dons e talentos que recebemos, mesmo antes de reconhecer ao Senhor como o nosso único e suficiente Salvador, ele já tinha um propósito lá na frente, que era de você servir, né? Porque foi, como falou aqui, tudo que nos é dado não é para nosso bem, não é para nosso próprio uso, mas sim para que nós possamos servir ao nosso irmão. Então, de uma forma ou de outra, tudo foi dado para te ajudar a servir, tanto na obra de Deus como na sua vida secular. Você está aqui para servir, você nasceu para servir. Nós, por isso, somos chamados servos. Então, faça essa oração, faça essa lista com bastante atenção, reflita sobre tudo que você entende de talentos que você tem, de dons que você tem, e acrescente também aqueles que você deseja ter, porque não é errado buscarmos os dons, porque Paulo mesmo nos incentiva a isso, ele nos incentiva a buscar os melhores dons. Então, se você deseja um dom que ainda você não tem, fale com o Senhor, peça a Ele de todo o teu coração, porque Ele está para te ouvir, Ele está para ouvir o teu clamor. E se for algo que for para atribuir naquilo que o Senhor já tem contigo, Ele vai derramar sobre a sua vida. E peça a ativação do Espírito Santo, peça a unção do Senhor sobre os seus dons e seus talentos, para que quando você venha usar eles, venham deixar de ser simplesmente algo natural, mas venham ter a capacidade sobrenatural do Espírito Santo e abrir caminhos, não no físico, mas abrir caminhos no espiritual, no profético. Que os dons ele têm essa capacidade de abrir portais para que você possa entrar e se relacionar com o Pai. E acho que é até aqui a nossa aula de hoje. Então vocês façam esse exercício, façam com bastante atenção, orem a Deus, direcionem ao Senhor aquilo que está no coração. Peça a Ele o que você precisa. Peça a Ele para te mostrar tudo que você necessita. Porque Ele é teu amigo, Ele é teu Pai. E Ele está pronto a derramar sobre a sua vida aquilo que você necessita. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu quero Te apresentar cada um que está, Senhor, ouvindo e assistindo, Senhor Jesus, esta aula de hoje, Pai. Que o Senhor possa derramar, Senhor, os Teus dons, os Teus talentos sobre a vida dos Teus servos. Que assim, Senhor, como Tu, Pai amado, nos presenteou ao nascermos, Paizinho querido. Eu peço a Ti, nos presenteia neste dia de hoje, Pai, mais uma vez, Pai. Nos dê, Senhor Jesus, a capacidade de entender e discernir, Senhor, para que serve cada dom que nós temos, para que serve cada talento que recebemos. Ah, Pai querido, que a ativação profética, Senhor Jesus, que está no céu, venha cair sobre as nossas vidas hoje, Pai, trazendo, Senhor Jesus, coragem, trazendo ânimo, trazendo vigor, trazendo, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos, Pai amado, para entender, Pai, que os nossos talentos e os nossos dons não possam mais ficar enterrados, mas que, Senhor Deus, nós possamos desenterrar. Se existe algum dom, se existe algum talento, Pai, que nós enterramos, Senhor Jesus, pela nossa covardia, Pai, eu declaro agora que sejam desenterrados
tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós enterramos, tudo aquilo que nós guardamos, tudo aquilo que está engavetado, Pai querido, Pai amado Deus, que é para ser usado na tua obra, no dever de cumprir, no dever de servir, Senhor Jesus, aos nossos irmãos e à nossa igreja para o crescimento do corpo de Cristo, Pai. Venha, Senhor Jesus, ser tirado agora de todo lugar, Senhor Jesus Santo, que não seja, Senhor Jesus, na a ativação, Pai amado, profética que o Senhor tem dado em nossas vidas, Pai. Vai arrancando, Senhor Jesus amado, todos os entulhos. Vai tirando, Senhor Jesus amado, tudo aquilo que aprisiona, Senhor Jesus, os dons dos teus filhos, para que não venham se mover, para que não venham atuar, para que não venham fluir. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, na vida de cada um, Pai. E, Pai Santo Deus, faça fluir os dons que Tu tem na vida dos Teus servos. Faça fluir, Senhor Jesus amado, os talentos, Pai Santo, Pai querido Deus, que a Tua unção venha a ser derramada. Traga uma unção profética sobre a vida, Senhor Jesus, de cada filho Teu. Paizinho querido, dê uma ordem, Senhor Jesus, espiritual, Pai, aos Teus anjos, Pai, para ativar, Senhor Jesus, em nós aquilo que nós já recebemos de Ti. Senhor, se tem alguém neste momento, Pai, pedindo a Ti, Senhor Jesus amado, algum dom, Senhor Jesus, ao qual deseja, Pai, que Tu possa conceder, se for da Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Pai amado, que Tu estás aqui, Senhor. Deus, nós Te amamos, Pai, porque Tu nos amou primeiro, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Então, shalom, até a próxima aula, amém? Fiquem em paz e que os dons e os talentos que o Senhor tem te dado possam ser usados naquilo que Ele tem colocado no seu coração. Faça crescer, faça multiplicar. E se existe algo que você engavetou, que a partir de hoje você tire dessa gaveta e comece a exercitar, porque há crescimento espiritual para a tua vida através disso. Amém? Fiquem com Deus. Bye, bye.